Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o nosso programa de hoje, com muita alegria, tendo como convidado nosso querido confrade, brasileiro, mas que mora há algum tempo no César, no Canadá, né? América do Norte. E Terra do Frio. Terra do Frio, né? Isso é bom. O clima muito parecido aqui com o nosso, no Nordeste, Muito. né? Olha, nós sempre iniciamos com uma leitura de harmonização, né? Nossa, de todos nós. E eu sempre mostro a capinha que tem usado esse livro, que já está se desmantelando, e eu não abro mão dele, porque eu ganhei de uma amiga. Esse livro foi o meu, assim, o livro que me introduziu nessas reflexões de Emmanuel sobre o Evangelho, né? Sobre o Novo Testamento. Maravilhoso. E essa de hoje, a mensagem de hoje é no campo do afeto, é a mensagem de número 110. E o Emmanuel interpreta o versículo 7 do capítulo 6 da carta aos Gálatas, quando ele diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. E Emmanuel nos ilumina sobre o tema. E ele diz assim: quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daquele que nos rodeia. Ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, seja quais sejam as circunstâncias, que nos escute sem reclamar nos momentos mais duros, que nos revele todas as faltas, que nos releve todas as faltas, que não nos exija tributos de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a massa. Bondade forma bondade. Abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido. Tudo que o homem semear, isso também ceifará, né? Muito, muito boa a advertência aqui de Paulo e de Emmanuel. A necessidade da importância da gente querer receber o bem, né? E que isso está condicionado ao fato da gente oferecer o bem também, né? Como nos diz Joana de Ângeles, a vida nos devolve o que a gente dá para ela.
não é? Aí Jesus diz a cada um segundo as suas obras, né? São muitos ensinos a esse respeito, mas que é preciso a gente estar sempre relembrando da importância desse fato, não é? É porque só assim a gente consegue construir em torno de nós uma, uma, uma atmosfera psíquica agradável, boa, né? E que a gente possa fazer refletir nos outros esse sentimento nosso de amor, de carinho, de boa vontade e de atenção. Não se trata de usar de hipocrisia, não é certo? Não é isso, querer incensar as pessoas, não é isso, mas ser cortês, ser atencioso, dispensar sempre o bem. E essa é a forma, primeiro, da gente ser feliz, e depois a gente tornar o outro feliz, e depois da gente ser mais feliz ainda. Bem, nós temos um tema hoje muito bom, como diria o Márcio. Nosso boa tarde ao Márcio e a Neuzinha, que estão na retaguarda, nos dando esse apoio. Nós temos um tema, como diria o Márcio, né, muito empolgante, que é uma passagem do Sermão da Montanha, não é? Quando Jesus fez referência aos espíritos, aos pobres de espírito, né? Ele disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E então, César, isso não levaria a gente a uma interpretação equivocada dessa afirmação de Jesus? Você começa, Leones, primeiramente, muito obrigado pelo convite, um abraço a todos os nossos amigos aí da Bahia, né? E Alagoas. alegrias. Alagoas. Desculpa. Não, tudo bem. Estou no Nordeste, pelo menos. Vizinhos. Hoje eu falei 2 vezes para minha esposa, eu preciso falar com o Leones lá da Bahia. Eu preciso falar. Foi. Sei por que eu coloquei na cabeça que o Leones está na Bahia. Desculpa. Você começa, né, com um questionamento bastante interessante, porque quase sempre nós fazemos esse equívoco, né? E eu acho que eu começaria, Leones, talvez, não sei até onde é uma novidade, né? Mas eu começaria contando uma novidade, porque não é tão novidade assim, porque lá pelos anos 60, mais ou menos, 47, né? De 1947 em diante, começaram as explorações lá em Qumran, no Egito, ali na região de Israel, um pouco no Egito, um pouco em Israel, com a descoberta daqueles textos, né, das cavernas, com os textos antigos da Bíblia. E é interessante porque um dos textos que foi descoberto, ele foi descoberto na caverna número 1, e ele foi classificado, né, porque todos os textos que foram encontrados ali, eles, no catálogo vai ser indicado a caverna onde foi encontrado e o número do documento, né? Então, esse é chamado Caverna 1, 147-1, né? Então, o 1 aí significa que ele é da Caverna 1, é o documento número 147. E ele é um salmo, na verdade. E o que dizia esse salmo?
ele estava escrito em aramaico, então a língua na qual Jesus falava, né, na qual ele se expressava, embora a gente, né, suspeite que ele conhecesse, né, as outras línguas faladas na época, para ele não havia segredos, né? Mas ele se exprimia em aramaico, era a língua que aprendeu com seus pais. E nesse texto, nesse pequeno texto, dizia o seguinte, né, eu só vou... tem duas palavrinhas em aramaico que são muito interessantes, né? Ele dizia, bem-aventurados os anavei ruar. E o que é interessante nisso? Porque, olhando esse texto, percebeu-se que o que foi traduzido para o grego perdeu um pouco o sentido. Porque anavei, em aramaico, quer dizer pobre, sim, mas também quer dizer aqueles que se curvam. E ruar, né, significa vento, sopro, espírito. Então, como é que nós poderíamos traduzir hoje o bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus? Nós poderíamos traduzir bem-aventurados aqueles que se inclinam ao sopro de Deus. Então, é muito interessante, porque quando o vento sopra, né, nós vemos, por exemplo, que o capim, que as plantações se curvam. Então, é um texto muito bonito, porque ele diz, são felizes aqueles que se curvam diante de Deus. Então, o termo pobres de espírito é uma tradução que nós conseguimos interpretar, obviamente, né, que é possível, né, Allan Kardec, Emmanuel e todos os nossos livros vão nos explicar o contexto, né, o significado. Pobres são os humildes de espírito. E óbvio que nós conseguimos interpretar corretamente o sentido do texto, mas é muito bonito quando nós pegamos o texto em aramaico, que foi provavelmente, nós sabemos que Jesus conhecia, né, os essênios, ele conhecia toda a literatura da época, com 12 anos ele estava, né, diante dos sacerdotes do templo, e eles perguntam onde é que esse menino aprendeu tudo isso, porque ele não estudou conosco. Né? Então, como é que ele sabe todas essas coisas? Como é que ele nos explica tudo isso? João Batista, por exemplo, né, nós suspeitamos com muitos elementos para talvez provar isso, que ele viveu entre os essênios os seus primeiros anos. Porque há textos dos essênios, né, que repetem exatamente aquilo que ele dizia depois. Eu sou a voz do que clama no deserto. Encontraram-se textos desse tipo entre os textos dos essênios, né, nas cavernas. Então, Jesus não foi um essênio, mas ele conhecia esses textos, ele conhecia essa tradição espiritual, estes salmos. E ele vai dizer, felizes aqueles, porque o que é um bem-aventurado, né? É alguém feliz. Feliz aquele que se curva diante da vontade de Deus, do sopro de Deus. E isso é muito bonito, né? Porque aí nós poderíamos fazer aquele erro que você falou, nos equivocarmos. Porque quem são os homens de espírito da nossa época? São os orgulhosos, são os poderosos, são os homens que afirmam sua vontade, impõem sua vontade a todo mundo, são os grandes intelectuais nas universidades que viraram as costas para Deus. Nós podemos resolver todos os problemas, nós podemos acertar todas as coisas, nós não precisamos de Deus, né? Nós vemos isso aqui vocês estão aí em Alagoas, né? E têm o privilégio de estar no Brasil, onde nós temos o espiritismo e outras religiões livremente praticadas, né? Eu estou num país em que as religiões estão sendo cada vez mais expulsas, né, da cena pública, em que se dizer cristão é quase uma raridade, em que se dizer espírita, as pessoas não sabem nem do que nós estamos falando. Espírita, o que é isso, né?
Então, os homens de espírito deste lugar em que nós estamos vivendo, eles confiam absolutamente no poder humano, na ciência, na nossa capacidade de resolver problemas. Ah, você está com depressão? Tome uma pílula tal. Você está angustiado? Ah, o psiquiatra vai resolver. Né? Então, nós consumimos toneladas de ansiolíticos, de antidepressivos, e o coração humano está perdido. Nós estamos sendo levados a uma verdadeira catástrofe humana, né? Porque o ser humano sem Deus é um barco sem direção, é uma criatura perdida na noite escura, né? Das trevas humanas, porque ele não vê a luz daquele que o criou. Então, é muito interessante quando Jesus diz: feliz é aquele que já entendeu que deve se curvar à vontade de Deus. Né? Então, sem orgulho, sem arrogância, sem vaidade. Sim, nós temos uma ciência maravilhosa, mas o que é que ela nos diz quando nós perdemos um filho? O que é que ela nos diz quando nós perdemos nosso ser amado? Né? Alguém que é caro ao nosso coração? Os livros estão vazios. Nós podemos percorrer todas as bibliotecas das faculdades de física, química, né, biologia, e não vai ter nada lá sobre a vida verdadeira, sobre a vida depois da passagem, né, da morte. Então, nós temos uma arrogância muito grande, né? Estamos mandando naves para colonizar Júpiter, Marte, sondas para Saturno, Júpiter, e nós não sabemos resolver as coisas mais elementares do coração humano. Então, Leones, é muito interessante, porque nós estamos plenos, né, do nosso orgulho, achando que podemos dar conta da vida, dar conta dos enigmas da existência, e não podemos, porque sem Deus, né, sem humildade diante daquele que nos criou, nós podemos muito pouco. Então, é muito bonito esse texto do Evangelho, porque acho que mais que nunca, na época em que nós estamos vivendo, porque nunca se teve tanto poder, tanta ciência, tanta tecnologia. É maravilhoso, ninguém está falando mal da ciência, né? Não é isso, não é o espiritismo, mais que nenhuma outra filosofia espiritualista, né, adere à ciência, mas com humildade. Né? Nós não sabemos nada, nós sabemos muito pouco, na verdade. Todos os seres humanos que viveram antes de nós, na época de Newton, eles acreditavam que sabiam tudo, que não havia mais nada para ser descoberto. E olha onde nós paramos. Eles não tinham telefone, não tinham canalização de banheiro, não tinham vacinas, não tinham medicina, não tinham nada. E acreditavam que já sabiam tudo. Então, nós temos hoje muita coisa, comparado aos anteriores a nós, mas o que está por vir ainda? Né? Os grandes enigmas da vida, nós vivemos milênios sem nos darmos conta da existência de bactérias e vírus. Vivemos com eles durante milênios. Será que nós também não estamos vivendo há milênios com outra faixa da vida, né? Que ainda não percebemos? Então, essa humildade que Ô César, Jesus fala, né? César, Ela é preciosa. César, um segundinho, por gentileza. Pois não, Leonis. Quando eu estava me preparando para entrar aqui no programa, né, o meu computador achou de reiniciar. Aí, resultado, eu estou usando o celular e a carga dele está já, assim, me pegou desprevenido. Aí você continue falando que eu vou aqui apanhar a, a o carregador, tá? Para não ficar sem os dois recursos, viu? Tranquilo. Eu acho que dá. Parece que o computador aqui está terminando a reiniciação, aí eu retorno para ele. Dá para Tranquilo. continuar. Sem Desculpe, problema viu? nenhum.
Não, imagina, acontece, né? São os ossos do ofício, né, de É, trabalhar com a é, internet. Mas é isso, né? Nós estávamos esse equívoco que o Leones falou no início, né? Vocês me perdoem, o sol está batendo aqui direto em mim, a janela está aberta. Esse equívoco é que muitas vezes nós achamos que Jesus está falando bem-aventurados os ignorantes, né? Porque o que é um pobre de espírito no mundo que nós conhecemos? É uma pessoa simplista, é uma pessoa que não impõe a sua vontade aos outros, é uma pessoa que não é agressiva, né? E, na verdade, Jesus está falando algo muito diferente, né? Ele está dizendo que são bem-aventurados, são felizes aqueles que se curvam à vontade de Deus. Aí, meus irmãos, vamos olhar um pouco mais além. Peguemos o livro dos Espíritos, ou o Evangelho segundo o Espiritismo. E ali, Allan Kardec, de uma forma maravilhosa, né, ele percebeu que a origem dos nossos sofrimentos precisava ser identificada. Então, ele pergunta aos espíritos: quais são as causas do sofrimento humano? Que nós sofremos? Porque Deus não nos criou para o sofrimento, não é possível que ele tenha feito isso. E os espíritos vão nos dizer com uma simplicidade muito grande: o vosso orgulho, o vosso egoísmo. Nestas duas palavras se resumem toda a causa, toda a origem do vosso sofrimento. Então, por que nós sofremos? Porque o orgulho e o egoísmo são uma doença do eu, uma exacerbação do eu, ao ponto que eu não enxergo mais os outros e eu não enxergo aquele que me criou. E isto é o quê? Isto é uma doença da nossa alma. Não é sem razão que nós sofremos. Não é sem razão que nós carregamos uma série de tormentos na alma, porque este egoísmo e este orgulho nos levam a cometer atos contra nós mesmos, contra nossos irmãos e contra nosso Pai. Quando Jesus disse, interrogado pelo jovem fariseu: Senhor, o que é que eu preciso fazer para ser feliz? E ele disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele estava nos dando, né, o segredo da felicidade. Ser feliz é amar a Deus antes de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas o que acontece quando nós somos orgulhosos e egoístas? Nós nos colocamos antes de Deus e antes dos nossos semelhantes. E aí nós começamos a cometer desatinos que nos levam à necessidade de resgatar nossas faltas. Então, nós nascemos com problemas, nós nascemos com dificuldades emocionais, nós nascemos em famílias complicadas, e nós, espíritas, graças a Deus e graças à bondade dos espíritos superiores, entendemos, né, que nós não sofremos à toa, nós sofremos em consequência dos nossos desatinos. A lei de ação e reação nos vai buscar, né, e vai nos dizer, meu filho, você precisa corrigir isso. Então, nós estamos diante de uma situação na qual Jesus está dizendo, meu filho não quer sofrer? Quer que o sofrimento pare? Então, não se coloque à frente de Deus nem dos teus semelhantes. Você quer que o sofrimento não exista mais? Bom, curve-se humildemente diante do teu Criador. E é interessante que Jesus vai nos dizer que para ser feliz é preciso amar a Deus antes de tudo. Mas amar a Deus,
Como eu manifesto amor a Deus? Cuidando, né, de quem está comigo, cuidando de mim mesmo, mas me curvando à vontade daquele que é todo-poderoso. Então, vamos dar exemplos. Quem se curva à vontade de Deus? Quando nós nos curvamos à vontade de Deus? Quando nós respeitamos os processos da vida. Eu quero um emprego. Eu vou lutar por este emprego, eu vou me preparar. Não consegui. Aquele que se curva diante da vontade de Deus diz: ok, meu Pai, talvez não seja este o caminho. Eu vou tentar de novo, porque nós devemos perseverar. Mas eu vou prestar atenção, porque talvez não seja este o caminho, o Senhor está me mostrando. Nós começamos a confiar na vida, nas leis e em nosso Pai. Segundo ponto, aquele que se curva à vontade de Deus, ele não se coloca mais na condição de vítima. Porque se eu confio no meu Pai, se, como diz o livro dos Espíritos, ele é a inteligência suprema, eu não posso duvidar de uma inteligência suprema. O que está me acontecendo tem que ter uma causa, tem que ter uma razão, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda. Então, quando nós nos curvamos à vontade de Deus, o familiar problemático, a criança doente, todas as situações da vida, nós começamos a olhar para elas com um pouco mais de tranquilidade, porque nós confiamos no Pai. E é muito bonito ver a fé de pessoas que não sabem o que nós sabemos no Espiritismo. Alguns dizem, não, se Deus decidiu assim, é porque tem que ser assim. Mas por quê? E me explica. Não, não sei explicar, eu só sei que é assim. Nós, espíritas, podemos explicar, nós podemos falar de karma, de reencarnação, né? Mas é muito bonita a fé daquelas pessoas que, sem saber nada disso, dizem, se é assim, é porque Deus quis assim. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Então, Leones, para não ocupar todo o tempo sozinho, né, eu finalizo a minha fala. Nós temos, né, nossos maiores obstáculos, como nós vamos ver na questão 785 do Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec pergunta qual é o maior obstáculo ao progresso espiritual? O orgulho e o egoísmo. Agora, qual é o remédio para isso? Bom, o contrário do orgulho é a humildade. E o contrário do egoísmo é a caridade. Mas humildade diante de quem? Humildade diante de Deus. Admiração pelo Pai, admiração pelas leis da vida, admiração pela sabedoria dele. Eu posso não entender o que está acontecendo, mas eu confio que ele entende. Eu posso não saber tudo, mas eu sei que ele sabe tudo. Eu posso não ver os porquês, mas eu sei que ele vê. Então, isso nos traz uma paz muito grande. Então, é muito bonito quando nós pegamos o texto em aramaico, bem-aventurados os anavei ruar, bem-aventurados aqueles que se curvam quando Deus sopra, né? Aqueles que se curvam ao sopro de Deus, que não se opõem a Deus, que não tentam enfrentar Deus, né? Porque o que acontece, né, com a árvore ou com o bambu que não se curva? Quebra, né? Então, curvar-se é um sinal de humildade, é dizer, Senhor, eu aceito a tua vontade, eu aceito as tuas determinações, e eu confio que elas são as melhores, para mim e para todos. E isso faz um bem danado para a nossa alma e para o nosso coração. Ótimo, César, muito bom. Eu imagino quanta maravilha a gente não perdeu dos ensinamentos de Jesus
com essas traduções, com essas limitações naturais nossas, né, de comunicação, né? Isso há 2000 anos atrás. Hoje a gente ainda comete falhas enormes de comunicação, né? A gente quer dizer uma coisa e o outro compreende de outra forma, né? Agora, você imagine, e hoje a gente tem uma linguagem, digamos assim, mais rica, né? Mais vocábulos, né? Que a gente pode transmitir com mais acuidade as ideias. Agora, imagine isso há 2000 anos atrás, né? Sem contar com as coisas que foram, infelizmente, inseridas, mudadas até com um propósito, né, no Evangelho. Mas é isso que o Espiritismo nos propõe e auxilia, a gente ver todo esse contexto da mensagem de Jesus, né? Porque se a gente pega partes isoladas, a gente fica meio né, sem compreender ou interpretando de forma equivocada. Então, isso tudo é uma maravilha, né? Muito bom você ter trazido essa novidade, porque hoje para algo ser novidade é muito difícil, já que está tudo tão conectado, né? Às vezes eu vejo aqui no YouTube uma mensagem, uma notícia de ontem, eu digo, isso foi de ontem, já não tem muito valor. É o mundo, Mas, né, em que nós estamos vivendo agora, né? pois é, o mundo do imediatismo absoluto, não é? Mas é isso, eu acho isso assim muito interessante. Não sei até onde a gente vai com essas mudanças todas, né? Eu quero que mudanças que sempre aconteceram, mas com a velocidade com a qual elas estão se processando no momento, isso é estonteante, né? Mudanças são incríveis. Talvez as pessoas de menos idade não se apercebam isso, né? Porque mesmo com essa velocidade, não é de uma hora para outra, mas se processa num certo intervalo de tempo, ainda que pequeno. Mas para a gente que já percorreu um determinado tempo aí de vida, é impressionante como as coisas mudam e para onde a gente está caminhando, né? Com tudo isso. Nós que acreditamos no amor divino, na bondade de Deus, né? Temos a certeza que estamos caminhando para algo melhor. O que exatamente a gente ainda não compreendeu, não é? Porque é isso como você estava falando lá no Canadá, né? Canadá, eu acho que não é nem um assunto para ser abordado aqui, mas tem atualmente um primeiro-ministro que tem um viés assim, uma ideologia, né, que não respeita muito a crença dos outros, a religião. Então, como o Canadá é um país que a gente tem um olhar daqui de um certo desenvolvimento, né, uma cultura, as pessoas independentes intelectualmente, e de repente está mudando dessa forma. Eu não sei se está mudando ou se isso vem se tornando mais agudo, não é? Mais severo, mais grave.
E não é só o Canadá. É, isso, infelizmente, está acometendo muitos e muitos países, mundo afora. Então, às vezes eu fico pensando Kardec como Jesus, né? Antecedendo um pouco Kardec, como Jesus vê tudo isso, de onde ele se encontra, né? Porque eu não sei se ele tinha essa ilusão de que a gente melhoraria com a sua mensagem de uma forma mais rápida, ou se talvez ele soubesse com, com profundidade, né, por nos conhecer a fundo, né, que esse processo é assim mesmo, lento, penoso, né, e difícil, né? Eu acho que E Jesus, Leones, ele não tinha ilusão, né, de hum, que nós faríamos um caminho rápido. hum, Tanto que, da primeira revelação para a segunda, nós temos 1.300 anos. E de Jesus até Kardec, nós temos 1.800 anos. Então, nós não podemos imaginar que o Espiritismo, tendo chego, né, agora, recentemente, né, chegou agorinha de pouco, praticamente, foi ontem que o é, Espiritismo chegou, porque o que são 160 anos em 2.000 é, anos? é, Né? Então, eu acho que eles não têm a ilusão de que nós vamos fazer um caminho muito rápido, porque nós, por exemplo, já podemos ter ouvido a mensagem do Cristo, ela se espalhou muito rápida no Ocidente, né, com o trabalho de Paulo de Tarso, a partir de Simão Pedro. Simão Pedro chegou em Roma já em 49 depois de Cristo. Nós temos notícias de que Simão Pedro já havia estabelecido comunidades em Roma, que Paulo de Tarso encontrará quando vai chegar lá e vai ampliar aquele trabalho, né, levando para todos os lugares. Mas a partir do momento que chegou em Roma, se espalhou por todo o império, né? Foi parar no Egito, foi parar em Alexandria, no Egito, foi parar em todos os lugares, porque Roma estava por tudo. Então, nós conhecemos a mensagem do Cristo faz muito tempo, e não quer dizer que nós tenhamos entendido. Então, isso que você falou, eu achei muito interessante, porque esse processo que nós estamos passando de mudanças tão rápidas, são mudanças que eu diria é a velocidade da adolescência, assim como nós passamos pela adolescência pessoalmente, a civilização também passa, né? E nós estamos numa época em que nós somos adolescentes arrogantes, não refletimos muito, mas temos muita informação e não sabemos o que fazer com elas, né? Nós recebemos pela internet 300 coisas por dia, mas se você pergunta a uma pessoa o que é que significa isso, né? Me explica a guerra da Ucrânia, ou me explica o problema da fome em tal lugar do mundo, o que é que está... A pessoa não sabe, ela tem a informação. E nós somos uma juventude arrogante, porque é aquela juventude do filho pródigo, que diz, bom, dá a minha parte aí que eu vou embora, e eu não quero saber de conversa com o senhor, não, meu pai. Né? Agora, nós sabemos, se isso continuar assim, onde é que chega, né? O que acontece com o filho pródigo? É como se Jesus estivesse nos advertindo lá atrás, não sejam arrogantes, não tomem esse caminho, né? De arrogância contra o pai. Não tente ficar de pé quando o pai soprar, porque você não vai resistir ao sopro, né? Nós não temos coluna para isso. E Jesus nos falou, né? Não vão por aí, porque não vai dar certo. O filho pródigo acaba disputando a comida dos porcos, né? E os donos dos porcos não queriam dar comida para ele, porque, ó, você aqui é funcionário, meu amigo, trabalha, né? Depois você pega teu salário e compra a tua comida, né? Então, ele não conseguia sequer comer a comida dos porcos. Então, Jesus é como se ele estivesse nos dizendo, olha, eu estou contando aqui a historinha para vocês, mas abram o olho, porque é a história de vocês. Né? Se você tentar se opor a Deus e for embora de casa, né, como foi o filho pródigo, você vai caminhar para o mesmo caminho dele. Então, é um convite, né, aqui
Sim, desenvolvamos ciência, é maravilhoso ter internet, é maravilhoso ter medicina, é maravilhoso ter física, química, mas sem Deus, tudo isso é um perigo gigantesco, porque só faz aumentar a nossa arrogância, né? A nossa arrogância de filhos pródigos, falando, eu não preciso do Pai. Né? Então, é preciso que nós tenhamos consciência. Agora, Deus, Leones, ele nos criou livres, né? A única coisa que ele fez para garantir que essa liberdade não fosse uma catástrofe completa foi ligar a nossa liberdade à lei de ação e reação. Então, quando eu faço algo, eu percebo que tem consequências. E aí eu tenho que aprender. César, me perdoe, eu peguei o carregador do celular, mas ele não alcança aqui. Aí eu tenho que pegar uma extensão e a bateria aqui já não Sem merece problema, muita confiança, tá bom? É rapidinho, tá certo? sem Pode problema. continuar, Vamos lá. por favor. Continuo sim, com prazer, Leones. Então, meus irmãos, nós são os quiprocós da tecnologia, né? Às vezes a gente, né, tem esses probleminhas, é normal, né? É importante é que a gente continue. E como nós estávamos falando agora, né, eu acho que o Leones levantou um assunto muito, muito interessante, que é essa loucura na qual nós estamos vivendo, né? É maravilhoso, é um mundo que ele favorece a nossa adolescência. Que o que que é um adolescente? Ele é um imediatista, ele não, muitas vezes você fala, vamos economizar, ele não sabe, ele não quer, né? Porque ele não tem a visão de longo prazo, ele não entende que vai precisar disso daqui a alguns anos. Você fala, vamos estudar, vamos trabalhar, né? Então ele, não, eu quero me divertir. Então o filho pródigo fez exatamente isso. Nós estamos vivendo agora a fase, provavelmente, de filho pródigo da humanidade. Nós deixamos a casa, né? Com o afastamento da humanidade, das religiões, e até um certo ponto era compreensível, mas não ao ponto em que fomos, né? O Leone citou o primeiro-ministro aqui do nosso país, e é realmente um caso, como de muitos outros, se nós pegarmos, né, jovens primeiros ministros, Canadá, França, Finlândia, tem vários, né, que são sempre o mesmo perfil, jovens formados nessa mentalidade do tipo, eu não preciso de Deus, eu tenho ciência. E isto, meus irmãos, nós perguntamos, né, a ciência já resolveu o problema da fome? Não, porque a ciência não resolve nada, a ciência é só um instrumento. Ela pode resolver o problema da fome se houver bondade no coração dos homens que usam a ciência. Porque a ciência que pode plantar nos desertos é a mesma que faz armas químicas. O que é que diferencia uma da outra? É o homem que está por trás, né, que está ali atrás do balcão do laboratório. Então, nós temos hoje no mundo essa tendência, né, nós não precisamos de Deus, nós temos ciência, nós não queremos saber de religião, nós não queremos saber de espiritualidade, isso é conversa de gente retrógrada, de gente atrasada, e, na verdade, isso é um equívoco profundo, porque nós deixamos a casa de nosso Pai e estamos caminhando por conta própria. Agora, basta olhar o mundo para nós vermos onde é que está indo, né, a nossa ação de afastamento de Deus. Milhares de pessoas angustiadas, milhares de jovens desorientados, porque não sabem o que estão fazendo neste mundo, não sabem por que estão aqui. Um número de suicídios aumentando catastroficamente, porque as pessoas, diante do primeiro sofrimento, querem abandonar a vida. Tendências como, né, ajuda médica para morrer. Né? Então, nós começamos primeiro falando daqueles casos extremos de pessoas que estavam sofrendo muito, e agora já estamos falando de ajudar a morrer quem está insatisfeito. Então, esses dias vimos aí uma reportagem de um rapaz de 35 anos
e é ciclotímico. Um dia ele está feliz, um dia ele está triste, ele não aguenta mais viver assim, ele está pedindo ajuda para morrer. Então, nós estamos caminhando para algo, né, catastrófico como sociedade, porque nós não respeitamos mais a vida, né, a quantidade de abortos no mundo é crescente, é catastrófica, são milhões de crianças que não nascem em consequência do aborto. Então, meus irmãos, nós estamos sendo chamados à maturidade espiritual. Quando Jesus diz, né, bem-aventurados aqueles que se curvam diante de Deus. Ele está dizendo, bem-aventurados aqueles que já viveram o suficiente para entender que as leis divinas prevalecem, que nós gostemos ou não, que nós queiramos ou não, que nós sejamos a favor ou não. Nós podemos chamar uma votação mundial e todo mundo dizer, olha, a partir de hoje, nós fazemos o que nós queremos porque não existe mais Deus. Sinto muito, Deus vai continuar existindo e nós vamos continuar pagando pelos nossos erros. Então, as leis divinas, aqueles de nós que já entendermos que a lei divina prevalece, nós nos curvamos com alegria, né? E, infelizmente, aqueles que não se curvarem e quiserem manter, né, a atitude de filhos pródigos, podem acabar, infelizmente, né, em valas profundas de sofrimento e dor, como nós já estamos assistindo. César, você está me ouvindo bem? Está? Eu estou ouvindo a sua voz muito falha. Eu não sei se é um problema meu ou um problema daí, ou do stream, não sei dizer. Eu não Mas sei, minha esposa, ela está ouvindo, eu não sei, ela deve estar nos acompanhando aqui da outra sala. Jô, você está ouvindo bem ou está cortando? Ela vai provavelmente me escrever aqui pelo WhatsApp. Eu estou te ouvindo bem e não percebi nenhum corte, não, mas talvez, né, esse horário às vezes é um pouco carregado a internet, né? A minha esposa está dizendo aqui que ela não teve problema, não, que ela ouviu tudo bem. É normal, não é? É normal. Fale alguma coisa, porque eu acho que aqui ficou bom agora. O pessoal está dizendo aqui que está tudo bem, que o som está perfeito. Está ótimo. Acho que não teve problema, não. Então, César, nós estamos, assim, fazendo essa viagem. Talvez saia um pouco do foco do nosso tema, especificamente, se bem que ele é muito abrangente, mas nós estamos fazendo uma caminhada, não é? Rumo à plenitude, não é? E a gente lembra dos nossos irmãos lá de Capela, que foram exilados, não é? Por estarem por lá transgredindo a boa ordem, a vontade das leis divinas, que são maiores do que tudo. Então, eles foram convidados a se retirarem dali e uma boa parte deles veio aqui para o nosso planeta, isso há muito tempo atrás, né? Os espíritos vieram para cá, trazendo uma contribuição para a época muito grande, no campo da ciência, da arte, da religiosidade, não é? do conhecimento de uma forma geral. E a gente fica, às vezes, pensando, porque Jesus fez referências à separação do joio do trigo, que foi mais ou menos o que aconteceu lá em Capela, né? Eu não diria mais ou menos, mas foi exatamente o que aconteceu em Capela. Seria que a gente está caminhando, ou já estamos nesse processo, quer dizer,
a espiritualidade está nos possibilitando a gente se mostrar quem é efetivamente, tendo oportunidades de transformações, de colocar nas nossas vidas o conhecimento que a gente tem que possa nos favorecer no sentido da nossa evolução, não é? Porque eu acho o seguinte, e se a gente for viver aqui no planeta encarnado por muito tempo, ainda nesse estágio nosso de hesitação, de dúvidas, retornando sempre, isso vai demorar bastante, se não houver uma interferência superior das leis divinas, e digo, bom, aí a gente vai separar aqui um pouco. Eu não sei como será esse processo. Não sei se acontecerá de uma forma assim mais espontânea, natural, não é? Sem grandes traumas para a humanidade, né? Tipo uma catástrofe, alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que a gente se abeira dessa situação. É, e esse pensamento não é só um pensamento espírita, né? Eu acho que outros ideários religiosos também, mais ou menos, entendem dessa forma. Emmanuel, um dos seus vários ensinos, né, maravilhosos, ele nos diz isso. Olha, o que Deus quer que a gente faça aqui é a vivência da sua vontade, em primeiro lugar. Ele coloca isso em primeiro lugar, o Emmanuel. E eu acho isso muito sensato, porque, por consequência, as outras coisas se arrumarão, não é? Se eu vivo a vontade do Pai, me esforço nesse sentido, eu vou ser um bom cidadão, não é? Um, um bom esposo, não é? Um cônjuge, um bom filho, um bom pai. Vou cumprir um bom profissional, vou cumprir com os meus deveres, né? Então, é isso aí. E Emmanuel, reforçando mais ainda, ele, de alguma forma, ele diz lá, não me lembro a mensagem, nem exatamente o texto, mas ele coloca isso aí acima da profissão e da família. Veja só, e eu acho muito próprio. Ele não está, com isso, subestimando a família. Mas, no meu entendimento, é quando você vive, procura vivenciar essas leis divinas que estão gravadas na nossa consciência, né? E quando a gente foge delas, uma luzinha lá vermelha acende, nos advertindo. Então, quando você procura vivenciar isso, as outras questões do nosso existir ficam equacionadas. É mais ou menos por aí, César? Eu acho, Leones, que quando Jesus nos disse, né, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais se acrescentará, ele nos colocou uma ordem de prioridades que nós, como pessoas e como sociedade, deveríamos estar mais atentos. Porque senão, se as nossas prioridades continuarem sendo, né, o nosso prazer, o nosso poder pessoal ou de coletividades, né, um país ser mais importante que outro, se impor aos outros, nós corremos o risco, sim, de cair no que você falou, né, de viver esse processo de separação do joio e do trigo. No entanto, nós não podemos esquecer que no próprio Evangelho, né, ele diz que
por ora é necessário que o joio e o trigo cresçam juntos, porque quando chegará o tempo, né, da ceifa, da separação, nós não sabemos. E se nós tivemos, entre cada uma das revelações, mais de 1000 anos, vamos supor que com toda a tecnologia e ciência que nós temos, nós consigamos encurtar isso para uns 500, 800 anos. Nós temos muito trabalho ainda para fazer. Talvez Jesus comece a tirar alguns irmãos nossos muito renitentes, né? Muito difíceis, quando você fala de um Hitler, de um Idi Amin Dada, né? São pessoas muito difíceis e que não facilitam o processo de desenvolvimento das coletividades. Talvez eles possam já ser tirados, mas nós teremos que conviver durante muitos anos ainda com esse estado, né, de aparente confusão, aparente bagunça, mas é o processo, como você disse, nós estamos numa marcha de evolução. E, por ora, como é que eu vou aprender paciência se Jesus tirar daqui os irmãos que testam a minha paciência? Como é que eu vou aprender amor, né, se eu não puder ter aqui aqueles a quem amar? Se for amar só a família, aqueles que são iguais a nós, é fácil amar, né? Como é que eu vou perdoar se forem afastados aqueles que podem me ferir? Então, eu acho que nós temos um longo caminho, é como uma grande escola na qual você tem vários níveis, vários anos, vários ciclos, e estamos todos juntos. Agora, chega um ponto em que nós temos que decidir pelo nosso caminho. E aí eu não posso ficar esperando o planeta, a civilização, os outros, né? Eu tenho que decidir e seguir em frente. Estou ouvindo alguma coisa, uma fala de alguém, Leones? Hoje aqui a transmissão ficou precaríssima. Me perdoe aí. Imagina, não se preocupe, faz parte, né? Acontece. Então, nós estamos nessa caminhada, né? É um aspecto interessante que você abordou, e que a gente poderia reforçar aqui, é o problema de tempo, essa visão de tempo para nós que estamos aqui encarnados, vivenciando essa realidade, né? Submetidos a esses 5 sentidos, né? Contingenciados pelo corpo físico, esse tempo do relógio, né? E o outro tempo é dos espíritos superiores, que aí já muda muito, né? Em relação a esse nosso, e dos espíritos crísticos, então, para Deus não há ontem, hoje e amanhã, é tudo presente, não é? E agora nós é que nos angustiamos, a nossa ansiedade é tanta que a gente não tem paciência de esperar, não é? Eu lembro aqui, só a título de ilustração, o quanto a internet, desculpe, o quanto a informática nos deixou ansiosos, pelo menos a mim, porque as coisas no computador são feitas com muita agilidade, com muita rapidez. Então, isso nós terminamos nos condicionando a essa realidade. Então, se você vai baixar um arquivo hoje e demora um pouquinho, você já fica, né, sem paciência. Puxa vida, está demorando muito, às vezes um arquivo grande, né? Eu tenho a impressão que tudo isso vai fluir para coisas maravilhosas, não é? Para a gente, para o espírito. Nós vamos conseguir ter uma compreensão muito, mas muito ampla da vida, né?
E aqui está sendo formulada uma pergunta pelos nossos irmãos ecumenistas mundial. Se Jesus voltasse hoje, como está escrito na Bíblia Sagrada, e chamasse para largar tudo e seguir ele, os participantes seguiriam o Cristo de Deus? Aí ele conclui aqui: somos ouvintes da RBE há anos. Olá, eu testemunho que vocês estão sempre participando aqui do nosso programa, trazendo uma contribuição, né? E a gente fica muito feliz com isso, essa abertura, né, de mentes, né, quebrando essas barreiras nossas da ignorância, né, que muitas vezes até é fruto de uma certa imposição da religião, né? Você gostaria de responder, César? Você Podemos. entendeu a pergunta deles? Entendi, sim. Hum. Olha, aos nossos amigos do ecumenismo mundial, seria maravilhoso, né, se Jesus voltasse e nós estivéssemos maduros o suficiente para dizer, sim, Senhor, né? Nós lembramos aqui quando aquele jovem rico, fariseu, né, chega a Jesus e o questiona, né, o que é que eu preciso fazer para ganhar o reino de Deus? E ele diz, bom, é aquilo que está na lei. Mas o que, Senhor? E aí Jesus, né, declama para ele os 10 mandamentos, e ele diz, não, mas eu já faço tudo isso. Né? E aí Jesus fala, então vai, vende tudo que você tem e me siga. E aí ele não conseguiu, né, porque ele era muito rico. Então, às vezes nós somos muito ricos de dinheiro, às vezes nós somos muito ricos de inteligência e nos apegamos aos nossos títulos, às vezes nós somos muito ricos de apego à família e aos amigos, às vezes nós somos muito ricos de exclusivismo partidário, ideológico, e isso tudo constitui razões para não seguirmos, né, para não aceitarmos o convite do Cristo. Então, meus amigos do ecumenismo mundial, eu acho que, como no tempo de Jesus, alguns diriam sim, e outros ainda não estariam, né, preparados, porque como a doutrina espírita nos explica, é com a maturidade da alma, né, que vem a possibilidade de atender ao convite do Cristo, ao chamado do Cristo. Basta ver nos próprios evangelhos, né? Judas caminhou com Cristo por todos os lugares, viu os milagres, viu as curas, viu as falas do Cristo, privou da intimidade dele e ainda assim não compreendeu a missão de Jesus. Então, e outros, como Mateus, por exemplo, Levi, quando Jesus chegou diante da coletoria dele e disse, vem e segue-me, ele pulou, né, ficou de pé e seguiu Jesus. Outros, como Zaqueu, né, Zaqueu era tão rico quanto aquele rapaz, e que nós falamos agora de pouco, mas ele, quando Jesus entra na casa dele, ele diz, Senhor, a salvação entrou na minha casa, né, e a partir de hoje a minha vida muda. Então, é a maturidade da alma, por isso que nós não podemos criticar nossos irmãos que não entenderam ou que ainda não compreendem, porque nós também não compreendíamos. Se nós estamos aqui ainda, é porque há 2.000 anos, ou há 500, ou há 1.000 anos atrás, nós também, por exemplo, talvez nós tenhamos encontrado São Francisco de Assis, ou São Vicente de Paulo, né? Talvez nós tenhamos visto Santa Clara, né? Santa Teresa d'Ávila, talvez tenhamos conversado com ela, mas entendemos? Não, né? Por isso ainda estamos aqui. Então, é o caminho, é a longa caminhada da evolução. O que eu disse agora de pouco, eu repetiria. Quando nós entendemos tudo isso, nós começamos a acordar. Porque aí nós queremos acelerar o nosso passo. Né? Então, eu cansei de sofrer, eu cansei de
arrogantemente me opor a Deus. Eu começo a entender a bondade do Pai, o amor do Pai, que a casa do Pai é melhor, né? Aí eu começo a entrar naquela fase do filho pródigo, quando diz, mas o que é que eu estou fazendo aqui, né, no meio dos porcos? Deixa eu voltar para a casa do meu pai? Não tem sentido? Né? Eu era filho de um homem poderoso e rico, eu estou aqui comendo com os porcos? Eu não posso voltar lá e querer o meu título de volta. Mas eu vou dizer para ele, né, pai, eu não sou digno, né, de ser admitido como teu filho, mas me receba como o último dos teus servidores. Então, aí ele se coloca numa atitude de humildade e acelera o passo, porque a partir daí ele reconhece que o pai e a casa do pai é o lugar para estar. Então, o que está acontecendo conosco, meus amigos, né, é isso, nós estamos nesse caminho, e quanto mais rápido nós aprendermos a nos curvarmos diante do Pai, e o Pai poderia nos obrigar a isso, mas ele não faz isso, ele nos criou livres. Essa é a beleza, né? E isso é o perigo. Porque ele não diz para o filho pródigo, não, eu não te deixo sair porque você vai sofrer. Ele nos criou livres. Então ele diz, vai, meu filho. Vai e aprenda, né? Então, quando nós entendermos isso, nós vamos acelerar o passo, porque eu sei que a minha felicidade depende do quão rápido eu ando de volta para a casa do Pai. Ótimo, César. E ainda, só complementando, né, a sua fala, com relação ao convite de Jesus, né, ele continua nos formulando esse convite, né? A proposta dele é a mesma desde lá, há 2000 anos atrás. E nós continuamos hesitando esse tempo todo, não é? Porque seguir Jesus não é apenas seguir os seus passos, acompanhá-lo fisicamente, mas é vivenciar a sua proposta de renovação, de transformação para melhor, para, né, na busca desse amor que transcende a esses valores imediatistas nossos, né? Então, é isso. Eu entendo também, acrescentando isso daí, que esse convite, a cada hora, nos é formulado. E quase sempre nós estamos recusando, né? Nos acomodando, apesar da advertência que ele nos fez, né, em relação à porta larga. E, em decorrência disso, a gente vai postergando, postergando o gozo da felicidade, que é a vivência dessa vontade do Pai nos proporcionará. Quem já vivencia, ainda que um pouquinho, já começa a sentir, né, essa felicidade. Imagine quando a gente começar a viver de uma forma mais intensa, conforme esses nossos irmãos que estiveram encarnados entre nós, né, para nos trazer exemplos, né, tão dignos, tão de renúncia, de amor, de negação de si mesmo, né, dos interesses pessoais, né? E a história está cheia disso daí. Talvez dando-se, em algumas ocasiões, um sentido mais místico, não é? Sem uma compreensão mais profunda, né? E outras vezes não, a gente compreende melhor. Porque isso daí, não é, César? Esse convite de Jesus, ele não se refere a gente viver de mãos postas, ajoelhados num templo, não é? De cabeça baixa. Não é isso. Jesus não nos deixou
esse exemplo. Jesus, ele era ativo, dinâmico, aproveitava todas as oportunidades para nos ensinar. Eu que venho para nos ensinar e para auxiliar também, né? Que era uma forma de nos ensinar. Eu sou oriundo de outra religião, e nessa minha outra religião havia umas imagens, ainda há, né, de Jesus assim, aquele semblante decaído, ensanguentado, com a coroa de espinhos. E hoje eu olho e digo, não, esse não é o meu Jesus, né? Não é o meu Jesus. Jesus não é esse daí. Jesus é outra pessoa. Não é necessário a gente viver de semblante recolhido, né? Carrancudo. Não. Ao contrário, a gente tem que passar para o outro a nossa alegria de viver, nosso entusiasmo e o amor pela vida. Conforme Jesus nos ensinou, né? Jesus disse, eu sempre repito aqui, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse apenas tende ânimo, tende bom ânimo. Quer dizer, tende força interior, entusiasmo, motivação, alegria, mesmo diante dos embates, né? A gente sofre, a dor maltrata, mas não deve ser para nós um motivo de revolta, né? Sim Você mesmo, quer Léo. falar, hein? Sim, eu acho que você é perfeito, né? Nós estamos num processo de compreensão, e essa imagem, né, que você fala de Jesus, seria maravilhoso, né, se o mundo pudesse rapidamente receber a visão que nós espíritas temos de Jesus e com todo o carinho e respeito que temos, né, pelas nossas tradições espirituais, como as tradições católicas, por exemplo, que nos alimentaram, né, a quase todos nós e que nos alimentam ainda no Ocidente, com uma espiritualidade muito bonita, mas essa imagem, né, que o Espiritismo nos transmite do Cristo como um mestre autêntico, vivaz, corajoso, né? Inclusive, eu lembro, não vou lembrar o autor, mas eu lembro de um livro, né, protestante, e acho interessante citar que era protestante, que se chama, eu acho que ele não é mais editado, A Varonilidade do Mestre, né? Hum. Então, ele apresenta Jesus como alguém varonil, como alguém que tem uma postura firme, corajosa, determinada, né? Então, Jesus é esse mestre que abriu para nós. Eu recebi uma vez de um benfeitor espiritual uma imagem muito bonita e que desde então eu uso. Ele nos dizia numa mensagem: Jesus foi o primeiro homem livre que andou neste planeta. E eu achei isso de uma beleza extraordinária, porque até ele nós não sabíamos o que era ser livre de verdade, o que é ser filho de Deus. Até ele chegar, nós ignorávamos a nossa verdadeira natureza de filhos de Deus, né, de seres de luz. E ele dizia na mensagem, né, ver pela primeira vez um homem livre nos assustou, a tal ponto que nós, né, o atacamos, dizendo, você é diferente, você não está preso em correntes, por que você não está? Todo mundo aqui está, né, e ele não estava. Então, nós o odiamos, né, se podemos dizer assim, porque ele foi o primeiro que caminhou neste mundo livre, livre das paixões, livre do orgulho, livre do egoísmo, né, alguém capaz de amar. Então, a doutrina espírita nos ensina a ver esse Jesus, esse libertador das almas,
né? Então, Jesus é um mestre maravilhoso e quanto mais cedo nós reconhecermos a grandeza do amor dele, a grandeza da sabedoria, a grandeza do exemplo dele, mais rapidamente nós vamos fazer o nosso caminho de crescimento espiritual. César, nós já estamos chegando ao final do nosso horário, né? O tempo passa assim tão rapidinho, né? E eu tenho a impressão que a gente não fugiu muito do tema, não é? De modo Apesar algum. dos contratempos, hein? Apesar dos contratempos aqui dos meus equipamentos, que atrapalhou um pouquinho, mas está tudo bem. Então é isso. Procuremos ser pobres de espírito, né? Procuremos nos curvar diante da vontade de Deus, né? E Jesus gostava de se referir ao Pai, né? Procuremos nos curvar diante da vontade do Pai. Muito bonita César essa foi... imagem, né, Leônidas? Eu achei muito bonita essa tradução direta do hebraico, porque ela dá um sentido muito, né, bem-aventurados aqueles que se curvam ao sopro de Deus. E a vida, ela vai soprar, né? As leis divinas, elas vão soprar, elas vão nos dizer, você não está pelo bom caminho, né? Porque a gente pode ter vento a favor ou vento contra, né? E quando a gente estiver, né, caminhando no mesmo sentido do sopro de Deus, ou seja, em acordo com as leis divinas, nós seremos bem-aventurados. Senão, nós vamos aprender que tem que mudar de caminho. César, então, a gente gostaria que você encerrasse a sua participação, nos deixando uma mensagem em apenas 0,5 segundos. Tá certo. Aos meus queridos amigos de Alagoas e de todo o Nordeste, de todo o Brasil e de todas as pessoas que estão nos acompanhando, temos amigos no México, temos amigos aqui no Canadá, que Jesus nos ampare, nos abençoe. E nós pensemos na pergunta que nos colocaram os nossos irmãos, né? Nós estaremos prontos hoje para deixar tudo, né? Todas as nossas ilusões e seguir Jesus, que a gente possa refletir a respeito disso, né? Jesus é a figura central da nossa evolução espiritual e que nós nos curvemos diante dele com a alegria de quem reconhece a grandeza do outro, não com a humilhação de quem tem que se curvar porque não teve opção, é o contrário, é nos curvarmos com a alegria de quem reconhece: Pai, Senhor, eu reconheço a vossa grandeza e me entrego nas vossas mãos. Muito obrigado. E que a gente se encoraje, não é, de proclamar essa realidade. Porque fora do Evangelho, fora dos ensinos de Jesus, fora da vontade do Pai, nós não chegaremos a lugar algum, no sentido de termos uma civilização justa, né? Equilibrada, homogênea e feliz. Então, isso é importante. A gente observa um certo receio até de muitos falarem assim, no nome de Jesus, abertamente, não é? Como se fosse uma coisa assim para os ambientes mais fechados, né? E não é. Não é sair por aí proclamando o nome de Jesus, mas a gente dá testemunha disso, não é? Nós queremos agradecer, infelizmente eu possivelmente não anotei aqui o nome de todos os nossos amigos que participaram, mas teve a Maria das Graças, Lazarino,
os nossos amigos lá do Centro Espírita, Chico Xavier. Eu estou sem acesso aqui ao chat, sabe? Fernando da Cal, olha, muito obrigado, Fernando. Muito obrigado pela sua audiência. Os nossos irmãos ecumenistas, né, ecumenistas mundial, a Sônia Correia, que é uma amiga nossa que está descobrindo a doutrina, está num entusiasmo muito grande. O Cláudio Arilson, tem também a Arlene Souza, são muitos amigos nossos, né? Nossa amiga Nilce, Schneider, né? Schneider, Schneider. E os nossos amigos do ecumenismo. E teve também o nosso querido Renilton. O Renilton, ele é um dirigente de uma instituição espírita numa cidadezinha próxima aqui a Maceió, que é Paripueira. Praticamente o movimento espírita começou com ele, lá, né, na cidade. Ele Benção. e a esposa fazem um trabalho lá muito bonito. Saudades de você e da sua família e dos nossos amigos todos daí, viu? E a você, César, foi muito bom conhecê-lo. Você é uma pessoa super tranquila, transmite as ideias assim com muita segurança, com muita clareza, né? E seu coração transborda de coisas boas. Nos encontraremos num futuro próximo. Eu que agradeço, Leones, pelo carinho, pela tranquilidade, pelo bate-papo muito, muito, muito bom. E você levantou vários aspectos que poderiam nos permitir ainda falar por um tempão. E foi uma alegria, viu? Então, que Jesus abençoe o trabalho de vocês, você, a Neuza, a Olga, todo o pessoal, né? O Márcio, todo o pessoal aí, né, de Alagoas, que estão trabalhando, divulgando a doutrina, enfrentando esses desafios da internet, né? Que é toda uma adaptação, mas isso é muito bom, porque a gente está levando a doutrina para os lares, a pessoa pode estar viajando, está num carro, está num ônibus, um avião, ela está conectada e podendo ter acesso ao conhecimento espírita, e isso é muito bom. Não tem limites geográficos, não é? Não. Isso é Tá maravilhoso. bem, então, muita paz para nós e que Jesus seja o grande iluminador das nossas veredas, não é, para que a gente caminhe de forma acertada. Eu lembrei, agora vou citar aqui, eu recebi um banner, que é bem rapidinho, com um pai segurando na mão assim de um filhinho bem pequeno, e o pai dizia para ele: filho, veja por onde você pisa. E o garotinho disse para o pai: papai, veja por onde você anda, porque eu sigo os seus passos. Maravilha, não é? Então, a gente tem muito a quem seguir, né? A começar por Jesus. Exato. Muita paz. Muita paz, fiquem com Deus. Igual.